Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Vamos lá, galerinha. Aula de número 7. Objeto de conhecimento, o mundo grego, democracia e cultura. Detalhamento, a civilização cretense, a civilização micênica, os oicos e a cidade do oicos à cidade-estado, perdão, gente. A gente vai começar então a conhecer um pouquinho sobre a história grega, Grécia Antiga, como aquela região de tribos conseguiu então evoluir até a sociedade grega antiga que a gente conhece nos dias de hoje. Beleza, galera? Então, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Falaremos então a partir de agora sobre a Grécia Antiga, mas antes de mais nada, quando falamos sobre Grécia Antiga, não falamos do Estado grego como a gente conhece hoje na era moderna, tá, gente? O Estado grego hoje é um país, a Grécia é um país ali da Europa. A gente vai falar sobre o território da Grécia Antiga, que era ali um conjunto de cidades, estados e de nações que basicamente compartilhavam o mesmo traço cultural e o mesmo idioma. Quando falamos de Grécia Antiga, estamos falando do território grego, composto ali por várias cidades e estados autônomas, que tinham governo próprio, tá, gente? E para a gente começar, é interessante frisar que várias civilizações, vários povos emergiram daquela localidade. E no decorrer do tempo, que o período vai passando, a gente vê que algumas sociedades elas acabam predominando em cima de outras, exercendo ali certa dominação. E é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora, tá bom, gente? Então, galera, peguem o seu caderno, façam anotações, que a gente vai começar a falar, primeiramente, da civilização cretense. Vamos ao texto, vamos lá, gente. A Grécia Antiga localizava-se em sua maior parte no sudeste da Europa e abrangia 3 importantes regiões. A Grécia continental, situada ao sul da Península Balcânica nos dias de hoje, a Grécia insular, formada por ilhas dos mares Egeu e Jônico, e a Grécia asiática, estreita ao longo da faixa de terra situada na Ásia Menor. Vamos então a um mapa que eu trouxe para vocês, para a gente compreender o que de fato era essa Grécia Antiga, tá bom, gente? A gente vê, galera, que essa parte em vermelho eram as cidades, o território sob influência dos gregos. O território da Grécia Antiga, a priori, galera, estava localizado aqui na Península Balcânica. Península Balcânica, olha só, gente. E a priori também estava dividido nesse território em 2 pontos, tá, gente? De um lado, a Grécia continental, a parte territorial que estava ligada ali ao continente, e outra parte, a Grécia insular, gente, que era um conjunto de ilhas e ilhotas que estava banhado tanto pelo mar Egeu como pelo mar Jônico. Professor, e esses outros territórios em vermelho, professor? O que significa? Gente, é o território colonizado, gente, por gregos. A gente vê que eles, através das suas viagens marítimas, eles colonizaram aqui a região da Ásia Menor, colonizaram também a região do norte do continente africano e até mesmo, gente, parte ali da Península Ibérica e ali da Europa Central. Então, a dominação, a colonização grega e também, por que não dizer, a cultura grega se espalharam, gente, por diversas áreas. Não se limitaram apenas ali à parte ali da Península Balcânica, no território que a gente conhece hoje como a Grécia, tá bom, gente? Então esse mapa é importante trazer para vocês, justamente, galera, porque ele nos dá a dimensão do quanto a Grécia e a cultura grega se espalharam
por outros territórios. E a gente vai ver também que a partir da chamada fase helenística, capitaneada ali por Alexandre Magno, Alexandre o Grande, a cultura grega vai se expandir para outros territórios e, de certa forma, também chegar até a gente através da filosofia e da arte grega, tá bom, gente? A cultura grega, ela foi espalhada ali no chamado período da Grécia helenística. Mas então, professor, a gente está vendo que a Grécia é uma civilização, ou melhor, é um povo bastante rico culturalmente, desenvolvido, até porque desenvolveram um conjunto de escrita, toda uma mitologia e toda uma filosofia que, inclusive, chega até a gente. Como base, a filosofia grega serve de base para toda a filosofia ocidental. E como é que ela surgiu, professor? Como é que foram os primeiros habitantes que surgiu nesse território, que deram origem às civilizações gregas? Vamos ver isso a partir de agora. Vamos lá, gente. Primeiramente, vamos estudar um pouquinho sobre a civilização cretense. Aonde fica localizado Creta, professor? Creta é uma ilha ali no sul da Península Grega, tá bom, gente? A gente está vendo aqui a Grécia continental e a Grécia insular. E a gente vê que ao sul do território grego está uma ilha, tá, gente? E essa ilha é justamente a ilha de Creta, tá, gente? Nessa localidade emergiu, galera, uma civilização bastante rica e muito importante para a gente conhecer a cultura grega a partir de então. Tá bom, galera? Aí o texto fala para a gente o seguinte: a civilização cretense. Antes do surgimento da civilização grega, ao sul da Península Balcânica, vivia sob influência da ilha de Creta por volta de 2000 a.C. Essa ilha exercia grande influência e poder sobre as ilhas próximas. Veja o mapa ao lado a sua localização. Como eu já falei para vocês, a civilização cretense emergiu na ilha de Creta e, de certa forma, influenciava todas as ilhas ali da região da Grécia insular, tá, gente? Mais uma vez, para a gente se localizar onde está a Grécia Antiga, é interessante falar que ela fica ali ao sul da Península Balcânica, beleza, galera? E Creta, a ilha de Creta, fica basicamente ao sul dessa península e hoje está aqui para a gente entender um pouco mais sobre essa civilização. Voltamos ao texto, vamos lá, galerinha. Historiadores acreditam que o comércio marítimo com os egípcios e com os povos do Oriente Médio era a base da economia cretense. Para controlar as trocas comerciais, os cretenses desenvolveram um sistema de escrita. Também dominaram a cerâmica e a produção de tecidos e a metalurgia. Seus artesãos fabricavam machados, punhais, cálices, taças e adornos de bronze, ouro e prata. Portanto, a gente está vendo que a civilização cretense ela passa a desenvolver-se de forma mais complexa, organizar uma sociedade um pouquinho mais complexa através ali de uma hierarquização. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. O poder político de Creta concentrava-se em uma elite comercial liderada por reis chamados de Minos. Ele teria vivido em luxuosos palácios como o da cidade de Knossos. Parte dessa riqueza vinha dos tributos cobrados dos povos dominados, tanto nas ilhas próximas quanto ao sul da Península Balcânica. A gente está vendo, então, gente, que o próprio Minos, né, gente, os reis chamados Minos, eles viviam em luxuosos palácios na cidade de Knossos, que era basicamente ali uma das cidades mais importantes ali do território cretense. Professor, como eles exerciam essa dominação sobre os outros povos da Península Balcânica? Através de excursões armadas. Então a gente vê que o povo cretense, a princípio, dominava a própria Grécia, por assim dizer. E a gente vai estudar um pouquinho da cultura cretense justamente para a gente entender um pouco mais sobre a cultura da própria Grécia. Ok, gente? Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Por volta de 1450 a.C., Creta foi incendiada.
Não se sabe se por causa de um desastre natural ou de uma invasão. Enfraquecida, a ilha acabou dominada pelos aqueus, que incorporavam muito dos valores cretenses, incluindo a própria escrita. Esse conjunto de escrita que foi desenvolvido justamente para facilitar o comércio. Gente, algo interessante de falar para vocês é a mitologia cretense, que é bastante rica e bastante interessante da gente conhecer. Eles acreditavam no Minotauro, gente, que basicamente era uma figura mitológica que representavam um homem com a cabeça de um touro, a cabeça de um boi. E era bastante conhecido e temido a figura do Minotauro. Inclusive existem várias histórias mitológicas que ilustram ali a luta de guerreiros contra um Minotauro. Inclusive o Minotauro, segundo a mitologia grega, ficava ali na cidade, na ilha de Creta, justamente dentro de um grande labirinto, justamente para que ele não saísse de lá e, de certa forma, ali atacasse a população cretense. Outra característica bastante interessante da gente falar é o culto dos cretenses tinham em relação a figuras femininas. Inclusive, a própria deusa-mãe, a deusa-mãe cretense era representada por uma mulher que geralmente tinha os seios de fora e representava ali a fertilidade tanto da terra, tá, gente, como das próprias mulheres, fertilidade no sentido de procriação mesmo. Por falar nisso, gente, eu trouxe para vocês aqui uma figura bastante interessante que representa a grande mãe cretense, a grande mãe deusa cretense. Vocês estão vendo que é um artefato antigo que nos ajuda a compreender também, gente, a compreender essa questão da religiosidade cretense e da figura feminina, tá, gente? Como a figura feminina exercia influência na religião cretense. Tanto que a maior e mais significativa deusa cretense era a grande mãe cretense. Mais uma vez, tá, gente? Ela estava basicamente era representada por uma mulher que estava de seio de fora e que, gente, representava a fertilidade. Era cultuado quando queriam ali ter as terras férteis ou também a própria procriação, tá, gente? A grande mãe cretense é um dos pontos interessantes para a gente conhecer ainda mais essa civilização, a cultura da civilização cretense. Vamos adiante com o texto, vamos lá, gente? Micenas e as origens dos gregos. Os aqueus, que habitavam na Península Balcânica desde o ano 1700 a.C., foram lentamente dominando o território do sul dessa região, onde fundaram diversas cidades, sendo Micenas a mais importante. Após conquistarem a ilha de Creta, em meados do século XV a.C., os micenos dominaram o mar Egeu. Então a gente está vendo que uma civilização ela está, a priori, dominando ali a civilização grega, ou melhor, o território onde hoje é a Grécia. E esses povos, por assim dizer, eram conhecidos como os aqueus, tá, gente? É interessante citar para vocês que é um povo, tá, gente, que habitava ali a Península Balcânica, onde hoje é a Grécia, e que eles foram responsáveis por dominar aquela região, fundando ali cidades. E a cidade mais emblemática, mais famosa que eles fundaram naquela região, era justamente a cidade de Micenas, tá, gente? E também, galera, eles conquistaram a ilha de Creta, o território cretense. E a partir daí, a figura mitológica, tanto do Minos como do próprio Minotauro, ele acaba surgindo como algo amedrontador e bastante interessante para ilustrar, a princípio, o domínio cretense sobre o território da Grécia e, posteriormente, o domínio dos aqueus, também em relação à Grécia. Então eu trago para vocês, para a gente compreender melhor, que fui transportado para o labirinto do Minotauro, para a gente conhecer um pouquinho mais, tá, gente? Essa lenda mitológica. Vamos então entender a partir de agora a figura do Minotauro, para que servia. Gente, o Minotauro, gente, prestem atenção, é uma criatura da mitologia grega, conhecida por ser parte humano e parte touro. Vocês estão vendo aqui, gente,
que o Minotauro, prestem atenção, era humano, tá, gente? Só que tinha uma característica interessante, que ele era humano com cabeça de touro. E ele possuía, galera, grande ferocidade. E, segundo a mitologia, ele se alimentava de seres humanos. Gente, nasceu por conta de uma relação mantida entre Persífae, que era esposa do rei de Creta, com um touro que havia sido presenteado, segundo a própria mitologia grega, por Poseidon, que era o deus grego dos mares, tá bom, gente? E dessa relação nasceu o Minotauro, tá, gente? Nos mitos gregos, Minotauro foi aprisionado em um labirinto construído a mando do rei Minos, tá, gente? Que naquele momento, segundo a mitologia grega, mais uma vez, era o rei de Creta. O monstro, segundo a própria mitologia grega, ele foi morto pelo herói grego Teseu, depois que ele, com a ajuda de Ariadne, também, que é outro personagem da mitologia grega, que era filho do rei Minos, a princípio, tá, gente? Se apaixonou pelo herói e, através ali dessa tarefa que o Teseu cumpriu, né, gente? Que era de justamente matar o Minotauro, eles se apaixonaram e acabaram casando. Segundo a mitologia grega, para que o Teseu não se perdesse dentro do labirinto, Ariadne, então, construiu ali, digamos que pegou cordas que orientaram ali o Teseu para dentro do labirinto para que ele soubesse puxar essa corda de volta e soubesse ali o caminho de volta. Então ele conseguiu matar o Minotauro e assim se encerra a lenda, ou melhor, o mito do grande Minotauro, um monstro, metade homem e com a cabeça de touro. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. A lenda do Minotauro, gente, ilustra o domínio de Creta sobre o território grego. O nome do monstro deriva do nome dos soberanos cretenses, os Minos. Então a gente vê que a lenda do Minotauro, ela está ilustrando esse período onde Creta dominou o território grego. E posteriormente a gente vê que vai ser o contrário, a partir da dominação dos aqueus, os gregos, por assim dizer, ali, os habitantes da Península Balcânica, que hoje corresponde à Grécia, eles vão dominar o território cretense. E é interessante a gente conhecer que a figura do Minotauro ela ilustra muito bem, gente, esse período mitológico grego, que ilustra também a dominação ali cretense sobre o território onde hoje é a Grécia. Beleza, galerinha? Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Vamos conhecer, então, os Óicos. Do Óico à cidade-estado. O que era o Óico, gente? O que eram os Óicos? Os Óicos, basicamente, eram grupos familiares que viviam ali sob o mesmo teto e que eram ali, relacionavam entre si e mantinham essa relação bastante estreita. Logo em seguida que esses Óicos nasceram, surgiram posteriormente com a evolução desses Óicos, digamos, com a reunião de várias pessoas, nasceram ali o conceito de cidade-estado, que é uma cidade, tá, gente? Como a gente conhece hoje, mas uma cidade com uma autonomia administrativa. Daqui a pouco a gente vai chegar em relação às cidades-estados e vamos conhecer um pouquinho mais desse conceito, exemplificando como isso foi importante ali na formação do mundo grego. E o texto fala o seguinte pra gente, vamos lá, gente. Por volta de 1200 a.C., a base da organização social passou a ser o Oikos, uma grande família de pais, primos e avós, seus dependentes e seus bens, como casas, terras e animais. Os membros do Oikos acreditavam ter um antepassado em comum. Portanto, gente, a gênese, o embrião do que vencia as sociedades gregas estava ali justamente nos Oikos. Professor, o que é Oikos, gente? É uma organização, gente, com base no parentesco, tá, gente? Com base nas relações entre parentes, entre pais, primos e avós, que acreditavam ter membros e antepassados em comum, tá, gente? Eles partilhavam, inclusive, tudo. Partilhavam seus bens, sua casa, sua terra e os seus próprios animais. Eu vou trazer para vocês agora
uma ilustração que vai nos mostrar basicamente como é que funcionavam esses oicos. Tá, gente? Voltando para mim aqui, opa, fui transportado justamente ali para a Grécia Antiga para a gente entender a funcionalidade de um oico. Mais uma vez, se cair na prova de vocês o que foram os oicos, vocês vão dizer o seguinte: ô professor, foi uma organização por parentais, tá, gente? Que organizavam ali porque acreditavam ter um antepassado em comum, uma reunião familiar. Compartilhavam seus bens, suas casas, suas terras, enfim, gente. E essa organização ela foi fundamental para o que seria posteriormente a organização social um pouquinho mais complexa, que é justamente a ideia das cidades-estados. Beleza, gente? Aqui, gente, contemplem a figura do oico, a grande casa que contempla ali várias pessoas, várias famílias que acreditavam ter um antepassado em comum. O oico, tá, gente? É o embrião. Os oicos o oikos era o embrião do que seria posteriormente o conceito de cidade-estado. Cidade-estado, cidade com autonomia administrativa. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. A produção do oico era voltado para a subsistência e o que sobrava era acumulado pelo chefe. Com o passar do tempo, o chefe do maior e mais rico, oikos, ganhou poder, tornou-se rei e passou a governar auxiliado por uma assembleia de guerreiros saído de outros grupos familiares. Essa assembleia, formada por guerreiros, com igual poder da decisão, deu origem à cidade-estado grega. Vamos pegar o texto e vamos compreender ainda mais o que esse texto quer falar para vocês. Mais uma vez, tá bom, gente? Tudo nasceu do oikos. O que é oiko, professor? Uma organização ali voltada ali por um parente em comum. Eram parentes, era uma grande casa compartilhada por várias pessoas que tinham um ancestral comum. Beleza, gente? Como que do oiko, tá, gente? Uma organização primitiva, mais uma vez ligada às questões familiares, deu origem ao conceito grego de cidade-estado. Vamos entender um pouquinho mais. A produção do oiko era voltada para a subsistência, ou seja, eles consumiam o que produziam. E o que sobrava era acumulado pelo chefe, no caso, o chefe do oikos. Com o passar do tempo, esse chefe, o chefe do maior e mais rico oikos, ganhou poder e se tornou rei. A gente está vendo que passou ali a hierarquizar as relações entre os oikos e passou a governar auxiliado por uma assembleia de guerreiros. A assembleia de guerreiros também é importante aqui, tá, gente? Saído de outros grupos familiares, essa assembleia, formada por guerreiros com igual poder de decisão, deu origem à cidade-estado grega, a reunião de oikos, a reunião de chefes e também ali a formação de conselhos entre os diversos oikos, deu origem ali a uma hierarquização que posteriormente vai dar origem ao conceito de cidade-estado grego. Vamos voltando aqui para mim, gente. Mais uma vez, vamos entender o que é uma cidade-estado. É uma cidade com autonomia administrativa, uma cidade que se governa. A gente vive hoje no Brasil, tá, gente? Vamos tentar puxar para a nossa realidade. Vivemos em uma cidade que, por sua vez, está dentro de um estado, que, por sua vez, está dentro de um país. Essa cidade, por mais que ela se autorregule ali, tem um prefeito, tem a sua administração, ela está ligado e vinculado com uma administração maior, que é o próprio governo do estado. Que, por sua vez, muito embora também se governe, tenha certa autonomia, ele está vinculado a um conjunto maior, que é justamente o país, o governo federal. No caso de uma cidade-estado, galera, ela se autorregula. Ela tem autonomia para ter, inclusive, o seu conjunto de leis próprios. Essa era a cidade-estado grega, tá, gente? A gente pode citar para vocês, ao longo da história da Grécia Antiga, o surgimento de diversas cidades-estados.
Mais uma vez, as mais famosas, as mais emblemáticas, as mais marcantes, eram as cidades-estados gregas de Esparta e de Atenas, mas existiam outras cidades, como Tebas, a própria cidade da Ásia Menor, que também eram cidades gregas, cidades-estados, que surgiram naquele momento como uma autonomia administrativa própria. Quando, gente, acontecia de uma guerra, de um estrangeiro que queria dominar aquele território, geralmente essas cidades-estados, que eram militarizadas, se uniam justamente para combater o inimigo em comum, como no caso das guerras médicas travadas entre gregos e persas, onde as cidades-estados gregas se uniram ali para combater o inimigo em comum. Mas, em determinada época da nossa história, da história grega, da Grécia Antiga, cidades-estados acabavam guerreando umas contra as outras, como no caso da Guerra do Peloponeso, que foi travada justamente pela Liga do Peloponeso, basicamente capitaneada por Atenas e Esparta, tá bom, gente? Então, mais uma vez, professor, o que é uma cidade-estado, tá, gente? É uma cidade com autonomia administrativa, que se governa sem ter que prestar conta para outra cidade-estado. Muitas vezes, essas cidades tinham diferentes estilos de vida, diferentes traços culturais e diferentes conjuntos de leis. Mais uma vez, enquanto Atenas, na Grécia Antiga, era uma cidade-estado ali vinculado à cultura, à filosofia e às artes, Esparta, por sua vez, tinha uma cultura bélica, militarizada, militarista, era voltada ali para a arte de guerrear. Trouxe para vocês aqui um exemplo de uma cidade-estado, estou na grande Acrópole de Atenas, né, gente? Para mostrar como é que funciona uma cidade-estado, como era o conceito dessa cidade-estado, e a partir daí a gente vai mais uma vez conhecer como era estruturada a sociedade grega lá na Grécia Antiga. Beleza, galera? Vamos ao texto, vamos lá. A cidade-estado. A cidade-estado grega era bem diferente das cidades de hoje. Era um espaço de decisão coletiva, de festividade e de culto comum a divindades. Vamos adiante, gente, vamos lá. A cidade-estado grega era composta de 3 elementos. Vamos lá. Um território agrícola, ocupado e explorado por famílias camponesas. Um núcleo urbano, que incluía templos, praças do mercado. E também uma acrópole, que servia como defesa e símbolo da unidade territorial. Esses 3 elementos aqui são fundamentais para a gente entender a formação do território grego, tá, gente? Da Grécia Antiga. Mais uma vez, tá, gente? Se perguntarem para vocês qual é a principal característica ali da Grécia Antiga, vocês vão lembrar, opa, professor, em relação às cidades-estados gregas, que tinham ali autonomia administrativa. A Grécia, ela não era unificada, tá, gente? Nesse momento da história. A gente não tem um país, Grécia, um território unificado nesse momento da história. Existe sim um território composto por várias cidades-estados autônomas e independentes entre si. Ok, gente? Eu quero agradecer muito a participação de vocês e a gente vai encerrando nossa aula agora.